Bom, nessa aula vamos mostrar para vocês como é que podemos modelar dentro do Excel 2007 uma tabela. Diante da tabela aqui de cima, eu já coloquei alguns dados, então eu vou pegar simplesmente e vou selecionar a tabela inteira que eu quero e nela posso inclusive fazer a seleção do que eu quero. Então posso colocar um fundo de cor, botar um fundo de cor, pode ser até mais claro. Posso, com ela toda selecionada, botar toda ela enquadrada, ela ficou toda enquadrada, e posso também mudar algumas cores nas áreas que eu quero. Então vou botar aqui uma outra cor para a área que eu estou querendo. E aqui na área de resultados também vou colocar uma outra cor para a área de resultados. Aqui alterando aqui as cores, simplesmente eu consigo fazer essa pequena alteração, já dando uma nova forma para a minha planilha. Fiz então aqui a correção das cores. Uma vez feito isso, posso copiar essa planilha para uma outra aba, abrindo uma nova aba se eu quiser. No caso aqui eu tenho 3, vou selecionar a aba toda, copio, depois eu venho aqui para a próxima aba, clico aqui para não ficar muito junto e colo a minha planilha aqui. Bom, no momento que eu colei, algumas coisas não ficaram muito bem ajustadas. Tem então essa ferramenta que, dando um duplo clique aqui, eu consigo acertar toda a minha planilha. Está ela toda copiada e colocada na outra planilha número 4. Vamos dar uma olhadinha na planilha 2? A planilha 2 está uma formatação um pouco diferente. Na realidade é o seguinte, eu peguei essa formatação e dei um cunho para eu poder selecionar do jeito que eu quero na tabela. Vou aqui na minha 4, seleciono minha tabela inteira e aí então eu venho aqui na formatar tabela. Quando eu clico aqui, eu tenho várias formas de formatar a tabela. Vou clicar numa delas, vou clicar nessa aqui e ele vai selecionar minha tabela inteirinha para ser formatada. Cliquei aqui, pronto. Ele agora me deixou com uma condição para eu poder formatar a tabela. Deixou essas pequenas setinhas para eu poder ordenar essa tabela de acordo com o que eu quiser. Clico aqui e ele mostra aqui os números que estavam na tabela. Então eu quero ordenar como ascendente, de forma descendente, posso ordenar. Posso até colocar cores na tabela e também ordenar por cores. No caso aqui, vou mostrar apenas para vocês que eu posso fazer uma ordenação ascendente. Vou clicar lá de fora, vocês verem que nós temos aqui uma distribuição aqui. Vou clicar aqui para ver se eu posso fazer de uma forma decrescente, do Z para o A. Cliquei aqui e ele mudou então toda a ordem da minha tabela. No caso aqui, ele botou o 0 primeiro, porque esse número não tinha, então ele botou o 0 primeiro. Mas aqui 10, 5, 5, 3, 2 e o 0 novamente. As pessoas ficaram ordenadas de forma decrescente, não crescente. E aí agora eu vou mostrar para vocês aqui, nessa planilha aqui, e essa planilha já está ordenada, tem alguns valores aqui, nomes, e ela está muito grande. Então quer dizer, se ela está muito grande, ela não cabe na minha tela toda, mas eu tenho recurso, eu posso vir aqui e botar, olha, quero classificar de forma crescente. Eu boto aqui, começa a letra A, B, C, assim por diante. Então e aí também nessa tabela eu coloquei algumas cores nas letras, Então se eu quiser vir aqui, eu posso vir aqui e aí, além de ter a minha ordem todinha, eu posso também classificar por cor. Se eu vier aqui para classificar, e ele já sabe, eu quero botar as vermelhas primeiro. Ele bota aqui, classificou as minhas vermelhas primeiro. Ele mudou a ordem dos nomes aqui. Se eu quiser fazer uma outra classificação aqui, por exemplo, nessa data aqui, eu posso fazer uma classificação por ordem também nessa aqui, olha, vários, os zeros, os 1, os 2 e assim por diante. Se eu quiser agora classificar a planilha usando, por exemplo, só selecionando, tirei aqui,
só quero selecionar alguns números específicos, eu posso fazer só com alguns números específicos. Cliquei em alguns números específicos, dou OK, e ele vai mostrar só os números específicos, independente da cor, independente, só o nome e o número das pessoas que eu quero. Vou botar aqui de novo. Eu posso botar em ordem alfabética também. Quer dizer, eu posso fazer a ordem que eu quiser. Bom, vamos ficar por aqui com essa demonstração aqui. Eu só para ter uma ideia, antes de fechar aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca fórmulas também na planilha. Eu ia encerrar, mas agora eu resolvi também nessa aula botar. Eu cliquei aqui, olha, eu botei aqui o número do mês, botei um valor aqui, fui botando vários meses, né, em sequência até um ano, né, e aqui eu coloquei uma fórmula. Uma fórmula eu boto um sinal de igual, digo qual é a célula que eu quero e o operador que eu quero fazer. No caso aqui é uma fórmula simples, sabe? Eu só fiz uma multiplicação por ser uma poupança de um valor de 5%. Aí montei a tabela todinha e fui fazendo a soma de todos os valores. Agora nessa aqui é uma tabela price. Nessa tabela price eu estou fazendo a mesma coisa, botei os mesmos meses, botei o percentual que eu quero da tabela, e aqui eu já botei uma fórmula mais complexa. Nessa fórmula eu botei o sinal de igual, botei um valor que eu estou multiplicando entre parênteses e depois eu somando com outro valor. Vocês podem observar que o F3 aqui é exatamente essa casinha aqui. Então, no caso aqui, eu estou a cada casa estou fazendo a soma do percentual com a casa imediatamente superior. E aí então eu tenho um valor superior aqui ao que eu obtive aqui, que eu fiz uma fórmula simples. Aqui eu fiz apenas uma soma de todos esses percentuais. Vou clicar aqui, aparece aqui, ó, a fórmula, né, toda ela aqui. Fui somando ponto por ponto, todos os pontos. Aí eu fiz toda a soma para ficar com a soma aqui. Bom, agora então vamos ficar por aqui e depois a gente fala um pouco mais na próxima aula com outros exemplos. Muito obrigado pela atenção e estou aguardando vocês para a próxima aula.